nos concede. Minha gratidão a Deus por estar aqui, ao pastor Nelson, nosso amigo, companheiro, um irmão. A diferença aqui é pouca, um chegou de manhã e o outro chegou um pouquinho mais tarde. Vir a esta igreja para mim é sempre uma alegria. Me sinto muito bem aqui, me sinto em casa. Nesta manhã, com a responsabilidade de transmitir, compartilhar com os irmãos um pouco desta lição que é tão importante para todos nós. Quero agradecer a Deus também o privilégio de, mais tarde, logo mais, mas eu e o irmão missionário Marquinhos estaremos ali em Groslândia, Tenho a honra de fazer companhia a ele nessa jornada. Muito bom. Meus irmãos, estamos encerrando esse trimestre tão importante e assim, um pouco difícil, as lições bastante difíceis, porque elas dizem respeito ao nosso dia a dia, àquilo que a gente precisa fazer, e como bom assembleano que somos, nós temos alguns vícios, e essa lição vem tratando de nos desviar de alguns deles, Hoje nós vamos falar sobre criando filhos saudáveis. O objetivo dessa lição é revelar, em primeiro lugar, revelar a normalidade da família de Jesus. Esse objetivo é muito interessante. Por quê? Muitas vezes nós pensamos que por sermos cristãos ou servos de Deus, nós temos que ter uma vida anormal da sociedade, de tantas outras situações. Quando se trata de filhos, então, é mais complicado ainda, porque aí nós queremos que os nossos filhos sejam diferentes da normalidade dos outros filhos. Eu vou falar aqui só para complementar a minha fala. Eu fui pastor presidente 30 e poucos anos, e a gente tinha um probleminha, que graças a Deus eu consegui resolver lá na nossa igreja. Aquele ali é o filho do pastor, meio que assim, o filho do pastor não vive na normalidade dos outros filhos. Aquele ali é filho da irmã dirigente do círculo de oração, meio que assim, essa moça aí não mexe com ela porque ela está fora da normalidade. E nós fomos trabalhando para mostrar que os filhos são tão normais quanto os outros, não tem diferença. Filho é sempre filho. E esse primeiro objetivo aqui, ele vai tratar desta normalidade. A família do pastor é tão normal quanto a família de qualquer membro. Passa pelos mesmos problemas, pelas mesmas dificuldades, e precisa que isso seja colocado dentro da nossa mente e ser tratado com muito carinho, porque às vezes nós sufocamos o nosso líder, no caso vamos dizer que o nosso pastor, ele é sufocado porque nós achamos que ele deve ser, e não é desse jeito. Nós somos aquilo que nós somos, não é o que os outros querem que nós sejamos, mas muitas das vezes as pessoas acham que deve ser dessa forma. Aí eu tinha 5 filhos na época, tenho 5 filhos. Aí meu filho saía correndo dentro da igreja, o porteiro disse: não toca porque é filho do pastor. E como não? Vai lá, para ele, não vai parar o outro, para o meu também, porque ele é tão criança quanto as outras crianças. O segundo objetivo: abordar as fases da vida de Jesus conforme apresentado nos evangelhos. Então observem bem,
Já que nós estamos tratando de Jesus e criança, e agora ele vai passar para ser adolescente, jovem e adulto. Todas essas fases, Jesus passou por elas para nos trazer o exemplo, e hoje nesta lição tão importante para a criação dos nossos filhos, né? Então, cada fase é uma fase. Cada fase é uma fase. E todas essas fases precisam ser respeitadas. Eu não sou formado na área de educação, mas a gente, como eu sou professor em uma outra área, então a gente precisa ter algumas orientações a respeito. Então, para cada fase, precisa ter um tratamento diferenciado, e esse tratamento, à luz da Bíblia, precisa ser observado com cuidado, para que a gente não faça alguma coisa tipo: amanhã o meu filho não quer ser crente, porque quando ele era pequeno, naquela fase, eu fui lá e pressionei que ele fosse crente, e ele não era bem essa fase para ele. Eu às vezes vejo, aí a gente não vai poder ficar aqui fazendo muitas exceções, mas, por exemplo, uma criança aí que tem 5, 6 anos se vestir como eu estou vestido, eu estou quase querendo fazer com que essa criança seja um adulto. O quanto ele gostaria de colocar um tênis, uma camisetinha, correr dentro da igreja, mas aí eu, como pai, acho que ele é muito bonitinho, eu quero que você use o terno. Mas terno não é para criança, terno é para o adulto, é o adulto. Apesar de que tem alguns que pedem: papai, compra um terno para mim, às vezes ele usa. Mas não vamos sair por esse caminho. Vamos olhar o que é a regra da criação. E terceiro, nós vamos mostrar, a lição vem mostrar para nós, o tríplice desenvolvimento do Senhor Jesus. Ou seja, Jesus passou pelas fases e foi se desenvolvendo naturalmente. O texto áureo diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e em graça para com Deus e os homens. Os irmãos observam que o texto áureo já diz aqui, já mostra para a gente, se a gente pode vislumbrar, uma escada. Então ele começa de baixo e vai crescendo. Esse é o texto que nos diz nesse texto áureo. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. E eu acho que numa outra lição que nós tivemos aqui, eu falei sobre isso. Mas eu, quando alcancei, faltavam 20 dias para eu fazer 12 anos, ninguém me ofereceu batismo. Eu pedi o batismo. Meu pai nunca me obrigou a estar na igreja. Ele sempre me mostrou que estar na igreja era o melhor lugar. E aí eu não gostava de perder culto. Meu pai nunca me obrigou a cantar. Ele me ofereceu oportunidade. O dia que me convidaram pela primeira vez para pregar, eu tinha 7 anos de idade, 7, 8 anos. Me convidaram e ele me perguntou se eu queria pregar. Ele não chegou e falou assim: ó, você foi convidado, você é meu filho, você vai lá e prega. Não, ele perguntou se eu queria. Eu quis, e aí não parei mais. Foi muito bom. Então, quando cheguei aos 11 anos e quase 12, eu comecei a pedir: eu quero me batizar, quero, e aí ele não quis deixar. Ele não quis deixar porque ele achava que eu era muito novo. Naquela época nós tínhamos um pastor presidente, e eu fui ao pastor presidente, falei: pastor, eu quero me batizar. E o pai não quer deixar. E aí o pastor foi lá e perguntou ao meu pai: por que você não quer deixar o Marcos batizar? Aí meu pai falou: ele é muito novo ainda e tal. Aí ele falou: eu posso fazer umas perguntas para o Melquisedeque? Pode. Aí ele me perguntou: por que você quer se batizar? Eu respondi: porque eu quero fazer parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Aí o pastor olhou para o meu pai e falou assim: fazer o quê? Ele sabe o que ele quer. E aí eu fui batizado. Mas isso não foi nada por imposição, nada por obrigação. E fico triste quando eu vejo alguns pais, né? Hoje na faculdade do Filho,
Eu fico triste quando eu vejo alguns pais que querem obrigar. Você tem que estar ali, você tem que estar aqui, você tem que fazer isso. Só para chegar a 11 anos você tem que se batizar. Vai se batizar, daqui uns 2, 3 anos ele vai dar um trabalhinho para o pastor, vai ter que ser disciplinado. Aí vai ser disciplinado, vai ficar lá fora. Deus sabe como vai ser essa situação, porque ele não teve a oportunidade, o privilégio de crescer. E o crescer aqui não é isso. O crescer é subir os degraus que tem para ser subido, até que ele próprio alcance a vontade, o desejo de fazer aquilo que ele lhe é ensinado. Pode falar. A minha irmã, passou por essa fase. Ela criava uma disciplina entre o pai e a mãe, né? E aí ela forçou a adolescente a se batizar pelo mesmo ano que eu. Aí nós fomos tentar dar conselho para ela, ela não aceitou, ela obrigou a menina a batizar. Permaneceu quase um ano, até hoje nunca mais voltou para a presença do Senhor. Ela batizou sem sentir o desejo, mas quando ela falava por a minha irmã obrigou, ela falou: você vai se batizar assim, então você não fica mais dentro da minha casa. Ele tinha 12, 13 anos, né? Adolescente, não tinha pai nem mãe. Aí ela se batizou, nunca mais voltou uma presença do Senhor. Tem mais de 10 anos para não da droga, da prostituição, e não conseguiu mais voltar. Complicado, não é? Muito bem. Vamos fazer aqui um panorama rápido de algumas coisas que eu anotei aqui. No momento, eu chamo aqui de banda podre da mídia sociológica, em que eles pregam não haver mais um modelo definido de família. Cada família, segundo essa mídia que nós convivemos, está condicionada à sua relatividade. Ou seja, eu parei para pensar sobre isso aqui, por quê? Vejam bem, meus irmãos, a mídia hoje a gente não tem mais o que fazer a não ser olhar para a mídia. É a mídia que dita todos os ditames para a sociedade. Ela só não consegue ditar para a igreja, porque a igreja tem o Espírito Santo, que é quem dita e quem dá ordem, e aqueles que seguem, né, continuam trilhando. Mas como é que funciona hoje no sentido familiar? É relativo. Relativo a quê? Relativo ao meio, relativo a onde eu estou, relativo ao lugar em que eu vivo. Então, tem algumas palavrinhas que fazem parte dessa relatividade. O que tem? Não tem importância, não faz mal, né? Isso significa relatividade. Só que na igreja ainda tem uma que é pior que todas elas. Alguém se arrisca? Não. Alguém se arrisca? Eu falei, o que tem, não faz mal e não tem importância. Agora tem uma outra que é pior que todas elas, e é da igreja. Essa é exclusiva da igreja. Não veio, não. Não, é da igreja. Não veio, não chegou? Alguém se arrisca? Né? Então vamos lá. O meu pastor não fala nada. Essa é a pior de todas elas, e que está aqui no nosso meio. Essas 4 expressões, elas fazem parte do relativismo. Porque quando eu falo o que tem, eu posso fazer o que eu quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Eu não estou preocupado com a minha vida, e no nosso caso aqui, a minha vida espiritual. Porque quando eu me preocupo com a minha vida espiritual, eu me preocupo com a minha moral e com a minha vida social. Então, eu não estou preocupado. O que tem? Não faz mal. É só isso aqui mesmo, não faz mal, é só um pouquinho. Tudo isso mesmo. Mas quando eu falo assim, o meu pastor não fala nada,
Eu estou tirando de cima de mim tudo que não presta e estou jogando para cima do pastor. E ainda estou dizendo assim, eu não tenho nenhum compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus, ele vai fazer o quê? Ele vai excluir o pastor dessa situação. Então, o meu pastor é o meu guia espiritual, mas o meu compromisso é com Deus. E dentro desse relativismo, nós somos convidados a trazer a criação dos nossos filhos de qualquer maneira. Eu acho que eu não vou falar palavra muito bonita não, porque palavra bonita não resolve muita coisa não. De qualquer maneira, e muitas das vezes aproveitamos esse momento para terceirizar a educação dos nossos filhos. Por quê? Educação, quem educa filhos são os pais. Não é professor, não é pastor, não é líder de departamento, não é ninguém. Quem educa filho são os pais. E essa é a responsabilidade que Deus entregou nas nossas mãos. E aí, quando nós optamos por esse caminho, pelo caminho da relatividade, o que acontece? Nós não estamos nem aí, deixa lá. Não sei quantos aqui, o pastor Nelson e os irmãos que são mais ou menos da minha idade, todo mundo vai baixar a cabeça, não deve ter ninguém para tomar. Lembram do sucesso que a Xuxa fez? Lembram do sucesso que a Xuxa fez? E eu cansei de ouvir testemunhos dessa qualidade assim. Meu filho, irmãos, é uma bênção. Eu ligo a televisão na Xuxa e fica lá o dia inteiro, eu posso fazer tudo em casa. E num culto de criança lá na nossa igreja, uma criancinha foi lá no culto e falou: pastor, eu queria cantar um hino hoje. Eu vou deixar você cantar. Culto dirigido pelas crianças. E aí deu oportunidade, vamos ouvir a menina cantar. Ela chegou lá: salve os irmãos com a paz do Senhor. A igreja, amém. E ela, hilari, hilari. A criança é culpada? Se a mãe tivesse ensinado, se os pais tivessem ensinado ela a cantar Jesus é bom, é bom, é bom, até demais, ela ia cantar isso. Essa lição não dá nem para a gente rir, é mais para chorar mesmo. Porque isso aqui está tratando de coisa muito séria, e eu tenho certeza que alguns de nós aqui vivenciamos ou vivemos isso aí, talvez por um descuido da nossa parte mesmo, ou não? Estou mais um pouco preocupado aqui na igreja, crianças de 5 anos, 6 anos, que faz o que quer. O pai nem a mãe não liga, até moda a gente vê nas crianças. Quando chegar para a fase da adolescência, para frente, logo já é difícil. E daí você, mesmo que você fala, mas tem aquela questão da teimosia, mais complicado. Mas a criança, ainda que você carrega, é bem difícil. Então, o senhor falou uma coisa aí que me ajudou bastante aqui. Quando está na adolescência é difícil se ele é criado na relatividade. Porque se ele for criado, e a lição mostra para nós aqui, não tem dificuldade não. Sabe por quê? Eu vou deixar o senhor contar. Sabe por quê? Porque assim, se eu ensino, é a Bíblia não falha. Eu posso falhar, mas a Bíblia não falha. A Bíblia diz assim: ensina a criança o caminho que deve andar. Não é pegar a criança e jogar lá no caminho, não. Você tem que ensinar. E esse é o caminho que você deve. E deixa ele
colocar no colo e carregar ele no caminho. Aí não vai funcionar. Ensina, instrui. Tem uma outra versão que diz instrui. Instruir é mostrar. Ali é perigoso e aqui é seguro. Se você for por ali, você vai cair no buraco. Se você for por aqui, e deixa ele colocar o pé. Aí vai crescer, quando chegar lá com 12, 13 anos, eu vou falar com meu filho mais novo, tem 32. Mora em Londres. Comprou a passagem para vir ao Brasil. A primeira pessoa que ele ligou foi para mim. Pai, acabei de pagar minha passagem, não falei nada com ninguém lá no Rio, estou falando primeiro com o senhor. Eu estou indo para o Rio no mês de agosto e gostaria que o senhor fosse lá, porque a minha filha quer abraçar o senhor. Mas ele tem 32 anos, precisava fazer isso? Não, comprou a passagem, tem a vida dele, vai lá visitar os irmãos, os parentes e tal, e depois. Mas a primeira pessoa que ele ligou foi mim. Então, relatividade, relativismo, né? Até nas nossas pregações, relativismo funciona também, né? Porque a gente prega de acordo com quem está nos ouvindo, menos eu. Fala. A minha menina, uma delas, quando ela entrou na fase da adolescência, se revoltou contra a mãe dela e falou para a mãe dela que ia sair da igreja e colocar pins católicos. A mãe dela chegou e falou para mim, tranquei ela dentro do meu quarto, vamos conversar aqui. Falei, você pode colocar tudo isso que você quer, o corpo é seu, eu não mando o teu corpo para você. Só que não me considero mais como teu pai, porque sabe que eu sou contra isso aí. E no dia que eu morrer, não é para chorar no meu caixão. Rapaz, essa menina foi de desespero, quando eu disse isso, me abraçou com perdão. Eu falei, se você quiser sair da igreja, sai, mas eu te ensinei o caminho da igreja, o caminho do céu. Se você ir para o inferno, você sai da igreja e vai para o inferno. Pronto, filho, pegou, eu falei aquilo ali para ela, me abraçou com perdão, graças a Deus, mais nunca assim. Foi bem particular a sua atitude, porém, né, biblicamente falando, teríamos algumas outras alternativas. Foi muito particular, mas tudo bem, você viu. Muito bem. O Espírito Santo, nesta lição, contraditando as falácias, diz: pode sim criar filhos saudáveis se forem seguidos os preceitos divinos. A palavra de Deus será sempre o remédio para todas as áreas. Todas as áreas. Quando nós lemos, eu já vou para o comentário, viu, irmão? Mas eu fiz esse apanhado aqui para a gente sentar na lição, né? Se situar. Quando nós lemos Isaías, capítulo 9, o versículo 6, nós vamos encontrar as duas características de Jesus. O versículo diz assim: um menino. O que é um menino? Um menino é o filho de um ser humano. Sim, nós estamos tratando de um homem. Só que depois o texto diz assim: um filho, se ele não é filho de José, é obra e graça do Espírito Santo. E o texto diz que foi nos dado um filho. Quem deu esse filho? Ninguém sabe? Quem quer aceitar Jesus? Quem foi que deu esse filho? Deus. Então está se tratando da outra característica divina. E aí o texto deixa bem claro: nós temos em uma só pessoa um homem com todas as nossas características, e temos um ser divino que é o Filho. Então temos aqui um menino e um filho. Isso está na profecia messiânica. Educar e ensinar os filhos no temor do Senhor é uma responsabilidade delegada por Deus aos pais. Lá no livro do Deuteronômio, né? Os irmãos que conhecem a Bíblia aí, talvez bem mais do que eu, sabe lá das responsabilidades. Ensina. Não tem uma foto
que é normal quando se fala de judeu, aquela foto que o pai está correndo e o menino atrás, não é assim que é a foto? Essa foto está dizendo exatamente tudo que está escrito em Deuteronômio. Pega a criança, ensina a criança, traz atado no braço a lei do Senhor, na testa, coloca tudo, porque era responsabilidade do pai ensinar o filho o temor do Senhor. Por isso que essa foto é assim. Está na hora de ir, vamos. Muito bem. Os princípios divinos devem ser reproduzidos para perpetuarem na formação do caráter dos filhos. Toda vez que nós incutimos nos nossos filhos os princípios divinos, nós estamos fazendo duas coisas. Primeiro, nós estamos fazendo com que eles recebam, entendam a bênção de ser servo de Deus. E segundo, nós estamos perpetuando a vontade de Deus. Eu vou ensinar. Meu pai me ensinou, morreu com 97 anos, eu já estou com 60 e alguns, 4. Já ensinei para os meus filhos, vou morrer daqui a pouco, e os meus filhos já estão ensinando para os meus netos, vão morrer, e os meus netos vão ensinar para os meus bisnetos. Isso é perpetuar a vontade de Deus. E é essa a vontade de Deus. Nós temos na Bíblia exemplos de famílias saudáveis. A gente poderia citar aqui, ou vou citar, Noé, Eucana e Ana, Amrão e Joquebede, Lloyd e Eunice. Exemplos de famílias saudáveis que foram testemunhados, daquilo que eles ensinaram. Mas o maior exemplo de filho saudável é o exemplo de Jesus. José e Maria foram escolhidos por Deus e receberam a incumbência de criar o Salvador do mundo. Então, vamos para a nossa missão da revista. Não sei que todo mundo está querendo me acompanhar. O Senhor Jesus nasceu numa família normal. Ele teve como pai José e como mãe Maria. Deus falou em sonhos com José a respeito da concepção original de Maria por meio da obra do Espírito Santo. Por isso ele se tornou pai adotivo de Jesus. A criança concebida no ventre de Maria era de fato o Verbo encarnado. Então, já falamos lá na introdução que nós fizemos, de que a criança que está no ventre de Maria é o Verbo encarnado. João falou lá, no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, e o Verbo se tornou homem e habitou entre nós e vimos a graça de Deus. Então, nós temos o quê? O Verbo encarnado. O que às vezes nós não atentamos é que Jesus era Deus, amém, mas Jesus era homem e precisa ter o amém também. Tem que ter os dois. Nosso propósito é extrair da lições da casa do nosso Senhor que nos auxilia em desafios familiares. Então, item de número 1. Uma família normal. Lembra que eu comecei falando aqui da família do pastor? Então nós vamos agora tratar da família Na verdade, a família de José e Maria não era para ser tão normal, não é? Afinal de contas, era o Filho de Deus. Só que a lição e a própria Bíblia mostra para a gente que a família de Jesus, José, Maria, Jesus e posteriormente seus irmãos, era uma família normal. Família normal. Eu costumo dizer que se tem uma coisa para ser fácil, é servir a Deus. Não tem dificuldade para servir a Deus, porque o padrão está aqui. Seguir o padrão não tem dificuldade nenhuma. E às vezes eu fico pensando, não, servir a Deus é uma prova, servir a Deus não é nada, não. Servir a Deus é tão fácil. Está aqui o padrão. É uma bênção. É uma bênção. Está aqui o padrão. Você não precisa recorrer a mais ninguém. E é isso que nós estamos tratando aqui. Então, vamos lá. Maria
e José eram descendentes da família real. Claro que Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada tipo, caiu, né? Ah, não vou jogar uma carapuça aqui, se couber na sua cabeça você veste. Não, Deus não faz nada disso não. As coisas de Deus, elas têm lógica. A Bíblia é simples de entender. Bíblia tem duas coisas: lógica e milagre. Só, nada mais do que isso. Então, quando você estuda a Bíblia, você tem que só dividir isso aí. Isso aqui é o que? É lógica ou é milagre? Se é lógica, tem explicação. Se é milagre, não tem explicação. E acabou. É uma das regras até da hermenêutica, né? Quando a Bíblia cala, a gente cala também. Não tem explicação. E nesse caso aqui, tem explicação. Por que que Jesus, por que que Deus escolheu Maria e José para ser pai de Jesus? Não, Jesus escolheu porque foi agraciado. Não foi não. Ela pertencia à descendência que já estava profetizada lá no Antigo Testamento. Então agora ele escolhe daquele povo que pertencia àquela descendência uma família, e entendeu e achou e viu exclusividade dele. Maria capacitada para ser a mãe de Salvador, porque não é qualquer uma que ia estar pronta para isso não. Aliás, não tinha mais nenhuma, porque se ele escolheu Maria, porque não tinha mais nenhuma. Imagina uma moça noiva, prontinha lá, tudo arrumadinha, serva de Deus, todo mundo dando testemunho dela. Daqui a pouco começa a aparecer com uma barriga, está crescendo aqui. Que houve com a irmã Maria? Essa jovem, mas ela nem casou. Isso é a realidade. E aí Deus olhou para ela e achou: essa aqui aguenta. Não é qualquer uma. Essa aqui aguenta esse trampo. José não aguentou o negócio não. Então quando José soube, falou: quer saber de uma coisa? Eu vou ela. Vou embora. Não, eu estava fazendo tudo certinho, bonitinho para casar, agora a Maria vai ficar grávida. Eu já estou rapando fora. Foi preciso que o anjo parar na roupa. Para aí, meu filho. Para aí. Não é assim como você está pensando, não. Vocês dois foram escolhidos. Aleluia. Para que fossem, para cuidar do Salvador do mundo. Se não segue desse jeito, então eu vou voltar. E aí voltou. Estou mostrando esse ponto simples para os irmãos entenderem da normalidade. Para nós entendermos da normalidade. Muito bem. Podemos inferir isso no relato do evangelista Mateus. E José, despertando do sonho, fez como o anjo lhe ordenara. Estamos tratando de pessoas normais. Estamos tratando de gente como nós. E deixa eu abrir um parênteses para dizer uma palavra que Deus colocou no meu coração agora. Eu não vou falar que é a palavra profética, porque senão tudo que eu falei até agora não é profético, né? Então, se eu estou falando a palavra de Deus, desde o momento que eu comecei já é profecia. Então escuta bem isso aqui. Deus pode estar escolhendo um de nós aqui nesta manhã para uma obra específica. Aleluia. Uma obra que o meu vizinho de banco não vai aguentar, mas ele sabe que você aguenta, sabe que eu aguento, e ele está escolhendo para isso. Vamos seguir? Os filhos de José e Maria depois de Jesus. Existem, meus irmãos, uma infinidade de interrogações sobre os irmãos de Jesus, se Maria teve. A igreja católica, apostólica, romana, defende que Maria foi virgem o resto da vida. Não tem nem como discutir esse negócio, não é? Nem tem como discutir, porque primeiro, para ela dar a luz, ela já não podia mais continuar virgem, não é? Esse é o primeiro ponto. Mas a Bíblia é cheia de referências dizendo que Jesus teve outros irmãos, ou seja,
depois que Jesus nasceu, cumpriu-se o que Deus queria que fosse cumprido acerca de Jesus. José casa com Maria e tem uma vida normal, como qualquer casal. A vida prossegue normalmente para José e para Maria. E aí nós temos várias referências que eu não vou citar aqui. Os irmãos depois podem colher nas escrituras, aqui na própria revista tem alguns, de que Jesus teve outros, de que Maria e José tiveram outros filhos. E a Bíblia diz: não, esse, o filho do carpinteiro, não estão entre nós, seu pai, sua mãe, seus irmãos e ainda a irmã. Então era uma família normal. O modo de criação de Jesus. Aqui a gente passou rápido, porque daqui para frente aqui o negócio começa a apertar um pouquinho, né? O modo de criação de Jesus. Na verdade, Jesus era um filho especial. E aí isso não dá para negar. Ele era um filho especial. Por quê? Se ele foi anunciado pelo anjo Gabriel, todo mundo aqui sabe a importância do anjo Gabriel, né? Então não precisa falar. Sabe? Então, foi anunciado pelo anjo Gabriel. A concepção foi por obra e graça do Espírito Santo. Quando foi anunciado o nascimento dele, já também foi anunciada a morte. Porque quando o anjo fala que ele ia nascer e ia ser o Salvador do mundo, ele já avisa para Maria: uma espada transpassará a sua alma. Então já foi dito a vida dele toda. Aí ainda diz ainda: porque ele será o Salvador do mundo. Maria sabia disso. Então Jesus, na verdade, é um filho especial, não é um filho qualquer. E aí, pastor, o que entra aí então? Entra aqui agora os pais de Jesus, Maria e José. Se eu tenho um filho especial, em qualquer situação que seja especial para mais ou para menos, qual seria a minha inclinação? Olhar com todo cuidado para esse filho. Não é assim? Sim ou não? Sim. Isso aí. Porém, Maria e José não fez isso. Eles administraram essa situação de uma forma igual, para que não trouxesse transtorno para os outros filhos e muito menos para a sociedade que eles conviviam. Tudo que os irmãos vão ver de referência à especialidade de Jesus, nenhuma delas é de Maria para o povo e nem de José para o povo. É do povo para José, é do povo para Maria, é reconhecimento do povo. E aqui nós temos um ensinamento muito importante. Como é que nós cuidamos dos nossos filhos? Usamos o fundamental. Quem tem mais de um filho, aí a gente abre a mão e mostra os dedos e diz que os dedos não são iguais. Cada filho de um jeito. E eu tenho 5, justamente 5. E todos, cada um tem uma maneira de ser. Porém, eu, em relação aos 5, tenho que ter um equilíbrio, uma igualdade. Porque todos eles, no final, terão que me chamar de pai. E isso está na minha responsabilidade. Ou eu faço os meus filhos me chamar de pai, com o equilíbrio no tratamento, ou vou ter o dissabor de ouvir alguém dizer assim: para ter um pai igual ao senhor, eu não queria ter nem nascido. Nós temos um filho, isso aí já foi falado em missões anteriores. Não sei se foi aqui por essa vez, se foi em outra congregação, mas já foi falado. Eu tenho um filho que tira 10 em todas as matérias. E tem um outro que estuda com os mesmos professores do mesmo colégio e tira 8. Eu bato o palmo porque tira 10 e vou lá e chamo a atenção porque tira 8. Mas não é assim. Eu tenho que procurar saber
Qual é a dificuldade daquele que tirou 8? E tratá-lo da mesma forma. Mas a nossa tendência é outra. Que bom que o Espírito Santo está nos corrigindo aqui nessa manhã. Vamos seguir. Aleluia. Maria e José souberam administrar essa diferença, sem diminuir os outros irmãos. Tanto é que aí é natureza de filhos, de irmãos. No princípio eles não queriam aceitar Jesus. Ele que é o Filho de Deus, mas de São mais ou menos isso. Só que Maria e José foram administrando, até que Jesus morre. Até que Jesus, com quantos anos ele morreu? Aproximadamente 33 anos. Foram 33 anos que Maria e José ficaram tentando equilibrar essa situação. A gente com 5, 6 já não quer mais. É assim que você quer viver mesmo, né? Fez 14, fez 15, fez 16, né? Como o senhor falou aqui agora há pouco, né? Não vou administrar mais nada. Você vai ser isso aí, acabou. Não. 33. Aí Jesus morre. E os irmãos estão lá. Morreu nosso irmão mais velho. 3 dias depois, ele ressuscita. Aí Paulo diz assim: eu estava num culto maravilhoso, num culto alegre, e estavam aqui presentes Pedro, Tiago, irmão de Jesus. Isso foi fruto de Jesus ou foi fruto da administração dos pais? Ninguém respondeu? Vou fazer uma pergunta. Tá. Administração dos pais. Aleluia. 33 anos administrando aquela situação. 33. Aí quando ele ressuscita, ele se reconhece realmente ele é Filho de Deus. Vamos seguir? A infância de Jesus. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante a dos outros meninos nascidos em Israel. Nosso Senhor teve uma infância como a de qualquer menino da Judéia. Ele cresceu e desenvolveu sob os cuidados de seus pais. Quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual, ele precisava dos cuidados dos pais. Nosso Senhor teve de deixar a sua terra provisoriamente, tendo de ir para o Egito para escapar de Herodes, até que mais tarde, juntamente com seus pais, ele voltou para a terra de Israel. O que nós estamos tratando aqui? Da infância. Herodes manda matar as crianças, ele queria pegar Jesus, então vai matar as crianças de 2 anos. Podia Deus ter ocultado Jesus. Vocês creem que Deus podia ocultar Jesus de qualquer forma? Sim, podia. O que ele fez? José, Maria, eu entreguei para vocês. Foge do menino. Mas o próprio Jesus um dia disse assim: vocês não sabem que eu tenho poder para pedir ao Pai uma legião de anjos aqui e cuidar dessa situação? Não foi isso que ele falou? E se é desse jeito, será que Deus não podia saber? Meu filho está em perigo, está correndo risco lá. Eu furo os olhos de Herodes, mato Herodes, mas meu filho não. Ele não fez isso não. O texto diz assim: apareceu o Senhor em sonhos e disse assim: foge. Isso é uma palavra muito forte. Fugir é escapar, sair escondido. Mas era Jesus. Só que nós estamos tratando de Jesus, um homem. Não é Deus, um homem. Deus está dando escape para o homem. Foge com o menino para o Egito. Podia ter sido para outro lugar, podia? Não é logo para o Egito? Sabe o que nós aprendemos aqui? Que o Egito, que nós denominamos o mundo, não é para você fugir dele, é para você viver
fazemos uma bolha e queremos colocar nossos filhos lá dentro. Eu sempre digo isso. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para o mundo. E quando criamos para o mundo, é para eles aprenderem a viver, saber o que é certo e o que é errado. Eu teria muita coisa na minha vida para contar para vocês. Desde ser chamado para ser assaltante com a arma, ó, está aqui a arma, a gente quer você ir para o nosso grupo. Era uma escolha minha, meu pai não estava perto, eu tinha 13, 14 anos, era uma época que lá no Rio os bandidos estavam em alta mesmo, falou que era bandido, todo mundo tremia. E dentro da minha sala de aula eu fui convidado para ser bandido também. E eu simplesmente disse, não, isso não é para mim não. Eu tenho um alvo maior. Então nós não criamos filhos para nós. Tem muitos pais que criam o filho como se fosse para ele. E quando chega numa certa idade, ele tem problema, porque ele não vai saber resolver o problema. Desse tamanho aqui, agarrado aqui. Estou criando para mim. Daqui, agarrado aqui. Estou criando para mim. Desse tamanho. Aí um dia ele fala assim, pai, eu acho que eu vou arrumar namorada. Começou o problema. Começa o problema. Não, meu filho, não dá nada. Acho que não dá nada. Como não está na hora de namorar, se isso faz parte do crescimento orgânico? Todos nós estamos casados aqui, ninguém chegou e achou bonito que era casado, não. É o corpo que pediu, está na hora. Agora, ou eu caso, ou então o negócio vai ficar feio. Então eu vou. E aí o pai que está segurando o filho que criou para ele vai fazer o quê? Casa comigo. Não é? Casa comigo, meu filho. Eu criei você para mim. E aqui o texto diz que José e Maria tinham a responsabilidade de criar Jesus, não era para eles. E foi para o mundo, né, que chegou até nós. Aleluia. Olha Deus. Agora ele precisava dos cuidados. Foge, fugiu. Jesus não tinha como fugir, precisava do pai e da mãe. Mas teve um dia que ele chegou e disse assim: agora, mamãe, papai, eu preciso cuidar dos assuntos do meu pai. Vamos mais um pouquinho? Hoje não está dando para dar muita coisa. A adolescência de Jesus. No Evangelho de Lucas, o texto bíblico declara que Jesus havia crescido em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Na Bíblia, a informação que temos a respeito da adolescência de Jesus foi a sua experiência aos 12 anos em Jerusalém. Então vamos pensar aqui num negócio rapidinho, do que a gente pergunta. Como é que Jesus, o que aconteceu com Jesus de 12 a 30 anos? Isso é uma pergunta, não é? E como foi a criação dele de pequeno até os 12 anos? Vamos partir do princípio que no primeiro século não tinha colégio, não é? Não tinha um sistema educacional. Então como é que os hebreus, principalmente os hebreus, aprendiam as sagradas letras? Ou aprendiam a vida através das escrituras. Bíblia é bom demais, olha só, através das escrituras. Responsabilidade dos pais: ensinar as sagradas letras dos filhos. Como não tinha para escrever, não tinha colégio, não tinha nada, então aquilo era feito de uma forma muito natural, verbalmente. E esse verbalmente eles utilizavam um outro sistema que é muito importante também, que era cantar. Que a maioria dos textos do Antigo Testamento eram cantados. Então eram cantados. A criança ia cantando, todo dia cantando.
todo dia cantando, e ele acabava aprendendo a letra e guardando no coração. Por isso que aos 12 anos, ele tinha que se apresentar lá no templo. Me ajuda isso. Aí, quando a criança chegava aos 12 anos, ele ia se apresentar no templo, né? O menino ia se apresentar para mostrar que ele tinha aprendido. Agora, olha que coisa gostosa isso aqui para nós que somos da Assembleia de Deus. Como eu estou pregando essa Assembleia, então nós somos da Assembleia. Então, olha que coisa gostosa. Pensa no coração do pai. Se meu filho chegar lá e não souber, vai ser uma vergonha para mim. Seria essa a nossa preocupação hoje? Se meu filho chegar lá e não souber, aí o nosso filho não sabe orar. Mas por que ele não sabe orar? Porque eu nunca ensinei. Pastor, mas eles não sabem nem o tipo da lição quando a gente vai dar aula para eles. Aí a gente fala assim, que lição que vai hoje, que a gente vai estudar? Aí eles vão saber na hora que a gente vai dar aula para eles, que eles vão abrir a revista. Aí fala, e eu memorizando? Aí algum deles fala assim, mas a gente vai ler aqui. Não, mas falar memorizando é para você chegar já sabendo. E é isso que a lição hoje está nos ensinando. Glória a Deus. Aleluia. Se o meu filho não sabe orar, não é porque o professor da classe não ensinou, é porque o pai não ensinou. Porque isso aí não é aprendizado, é educação. Se o meu filho não vem para a igreja com a Bíblia na mão, é porque eu não ensinei. Meu pai, quando era... Eu sou do interior, a gente era muito pobrezinho. Então, os irmãos têm uma ideia, um dia eu fui dar uma sombrinha daquela que dava para minha mãe. Ele comprou uma sombrinha daquela e botou todo mundo debaixo daquela sombrinha para todo mundo levar, porque era tudo quente. E aí, sabe o que ele fazia? Ia para a igreja, quando chegava na entrada, ele me dava a Bíblia dele. Melquisedeque, vamos comigo. Leva minha Bíblia e eu vou levar o violão. Quando chegava lá, trocava. Aí era eu que tocava, ele me dava o violão e eu pegava a Bíblia. Aí a gente entrava, eu parecia até gente. Não é questão, isso aqui é questão de educação. Mas aí se eu não ensino meu filho, eu ensino. Vou cortar isso. Eu ensino celular. Ensino. Toma aqui, meu filho. Toma aqui, meu filho. Segura aqui e vai procurando aí enquanto eu vou fazer o almoço. Assim mesmo. E dentro da igreja também, né, pastor? A criança começa a se incomodar dentro da igreja com uma coisa. Toma aqui o celular. Baixa o volume. Aprende na hora, mas será que ele não aprenderia também a palavra de Deus? Eu levei muito beliscão e estou aqui pregando a palavra de Deus. Cascudo, puxão. Minha mãe sentava, botava todo mundo lá em volta dela e a gente sentava do ladinho. Mãe, estou querendo ir no banheiro. Fazer o que no banheiro? Fazer xixi. Espera mais um pouquinho que dá para aguentar, porque ela sabia que não estava com vontade de coisa nenhuma. Fica aí. Qual é a mãe que não sabe a vontade do filho? Tem que ser uma mãe desnaturada, ou um pai desnaturado para não saber. E sabe. E aí, quando eu fazia. E não pode chorar. Vai ser pior, porque se ela levasse lá fora, era pior. Então era melhor aguentar todo o beliscão ali quietinho. Vigília, ia para vigília.
Hoje os pais não querem levar os pais para a vigília porque o filho dá trabalho. Ô, meus irmãos, a Bíblia diz que filho é herança do Senhor, herança não dá trabalho para ninguém, não. Herança só dá lucro. Aleluia. E aí, botava ali no chão, orava enquanto dava. Quando cochilava, ela botava uns dentinhos, um pano lá, a gente deitava e dormia lá, ali, não saía dali. Aí eu aprendi para a igreja. Muito bem o que a senhora falou. A criança não vem para cá para aprender a lição da escola dominical. Ele vem para cá para ter uma explicação daquilo que ele estudou. E quem faz ele estudar? O pai, a mãe. Tem um negocinho que a gente não faz. Eu estou generalizando que é para ninguém levantar o dedo e falar assim, eu faço. Então eu vou generalizar para não acontecer isso aí. Culto doméstico. O que é culto doméstico? Escolhe uma hora do dia, de manhã, de tarde, de noite, na hora do almoço, não sei o quê. Lá em casa era desse jeito, ó. Um ia e explicava. O outro cantava um corinho e o outro orava. Está feito o culto. Todo dia. E como a gente tinha mais facilidade, de manhã. Não fazia nada lá em casa. Até aquela comidinha que a gente gostava de ir lá no tacho, pegar ali no cozinho para tomar café aqui no bazar. Negativo. Antes de tudo, culto doméstico. O pai e a mãe presentes. Aí a gente fala assim, pai, você não vai pregar hoje não, dar uma palavra hoje, senhor. Primeiro vocês. Resultado da minha família, nós somos 2 pastores, um presbítero, um diácono. E como a nossa família é normal, tem um terceiro. Mas é normal. Não adianta. Eu não gosto dessa coisa, não tem que enfeitar, não. É normal. Estamos aqui, ó, resultado é isso aqui. Aí vai lá para o desviado lá, essa que ele fala, eu aprendi o certo, eu faço errado porque eu quero, mas eu aprendi o certo. Posso fechar, né, pastor? Porque o tempo não dá mais. Tá? Então o senhor vai sinalizando aí para nós. Muito bem. A juventude de Jesus. A juventude de Jesus. A pergunta que estava todo lado. O que Jesus fazia em 18 anos? Ou seja, de 12 a 30. O que Jesus fazia de 12 a 30? Meus irmãos, vamos pensar, vamos raciocinar. Quem estuda é coisa de razão, né? Não é coisa de você ficar supondo. Achando, é razão. Então vamos lá. Jesus não era uma criança normal? Não é isso que a gente tratou? Ele não vivia numa família normal? Não é isso que a lição está tratando? O que ele fazia de 12 a 30 anos? O que qualquer criança adolescente fazia. Agora vamos tentar esclarecer melhor isso aqui. Função de Jesus para o lado espiritual. Só ele teve 3. Quais são? Senão eu vou fazer a perda. O pastor está aqui parado. Quais são as 3 funções de Jesus? Rei, sacerdote, profeta. As 3 funções de Jesus: rei, sacerdote e profeta. Vamos lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, todos os reis, todos os profetas e todos os sacerdotes, nenhum deles tem história da vida dele particular. Por que não tem? Porque a intenção, né, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê o que era.
trazer ao nosso conhecimento o ofício, aquilo que a pessoa foi escolhida para fazer. E Jesus era rei, sacerdote e profeta. O que interessava para nós hoje aqui o que Jesus estava fazendo de 12 até 30 anos? O que a Bíblia traz para nós nesse período? O que ela traz para nós? Nascimento. Nós precisávamos entender que ele é o Filho de Deus. Então, a Bíblia trata de quê? Do Filho. Vamos fazer um paralelo rapidamente aqui com Davi, né? Como é que aconteceu com Davi? Davi era pastor, foi escolhido para ser rei. Pronto, acabou. O que conta de Davi antes? Ele brincava de carrinho, jogava bola de gude, soltava pipa. É isso que a gente fala aqui, assim, né? É pipa, né? Bola de gude entenderam, né? É bolita? Tem alguma referência dessa de Davi? Não tem. O que interessava e o que interessa para nós? Saber que Davi foi escolhido porque ele tinha um ofício. Qual era o ofício? Pastor. Pronto, escolhido rei. Reinou, cumpriu o seu ministério como rei, morreu. Salomão assumiu no lugar dele, acabou. Mesma coisa Jesus, nós estamos tratando de uma pessoa normal. Nós estamos tratando dentro de uma normalidade. Qual é a normalidade? Precisávamos saber a origem de Jesus. Qual é a origem de Jesus? Cumprimento da profecia. Qual é o cumprimento da profecia? Obra e graça do Espírito Santo, quando nasceu. Referência da família. Qual era a referência da família? O pai era carpinteiro, a mãe não sabe o que ela fazia para você cuidar da família. Possa ser que ela seja crocheteira, eu não vejo mais tempo. Vamos lá. Poderia ser que ela fosse crocheteira também, mas não se fala mais nada disso. Aí, quando chega com 12 anos, ele vai cumprir o ritual de uma criança normal. Qual é o ritual da criança normal? Se apresentar aos magistrados para dizer: eu conheço a lei. Ser inserido a moralidade dentro da lei, pronto, acabou. De 12 anos em diante, o texto ainda deixa algumas coisas para nós. Filho do carpinteiro. Não tem nenhum relato de que José tenha morrido, mas subentende-se que ele morreu. Se morreu, Jesus era o arrimo da família, foi cuidar do quê? Do que ele tinha que fazer, o quê? Trabalhar para cuidar da família. Mas quando chega aos 30 anos, ele aparece. Aleluia. Glória a Deus. Aí quando ele aparece aos 30 anos, ele já chega lá dizendo assim, ó: lembra que falaram que eu vim para salvar o mundo? Então é a partir de agora que eu vou trabalhar para cumprir o que falaram lá no meu nascimento. O que eu fiz daqui tem importância nenhuma. Se fosse assim, a gente ia ter que estar todo dia contando historinha ali no culto. Irmão, quando eu não era crente, eu fazia não é isso? É, irmão. Então, não é por aí. Você chega lá no culto e diz: estou alegre com Jesus, porque Jesus me salvou. Acabou. A igreja da glória, o nome do Senhor glorificado. Você prega, a alma se converte, o poder de Deus desce sobre a igreja, porque não tem nada a ver esse intervalo. Ou então o sangue de Jesus não vale nada para a nossa vida. E para Jesus era a mesma coisa. Chegou aos 30 anos, vim cumprir aqui. João, me batiza. Eu batizo o senhor, por que eu vou te batizar? Não, para se cumprir, João. Aleluia. Batizou, o Espírito Santo apareceu, Jesus dentro d'água, o Pai falou: ai meu filho, agora é a sua vez, cumpre o teu ministério. Vamos lá. Não prego. O tríplice desenvolvimento de Jesus. Jesus crescia em sabedoria. Meus irmãos, a ordem aqui é uma ordem, não é por acaso, é uma ordem muito interessante. Jesus crescia em sabedoria. Na verdade, o evangelista Lucas, ele quer mostrar que o que Jesus tinha dentro de si era maior do que o pensamento dos homens. Porque quando ele chega lá no meio dos doutores, ele foi lá para dizer o quê? Para provar que ele sabia.
Quando Maria chega lá, ele estava fazendo o quê? Ensinando. Então a primeira coisa que nós temos aqui, ele crescia em sabedoria. Depois, em estatura. Essa observação aqui é muito importante, porque Jesus não era um super-homem, Jesus não era atlético, Jesus não tinha. Não, ele era um judeu normal, como qualquer um outro. Vamos ver se a Bíblia prova isso para nós? Prova! Quando Zaqueu sobe na figueira, ele foi lá por quê? Porque Jesus era igual a todo mundo, mas deixa eu ver se eu consigo descobrir quem é Jesus. Tinha que identificar. Quando lá no Getsemane, quando Judas faz o pacto de trair, mas como é que a gente vai saber quem ele é? Parecido com todo mundo, ele é igual a todo mundo, anda igual a todo mundo. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar. Tem crente que pensa que anda com o rei na barriga. Até Jesus. Despreza até Jesus. Fala mais línguas que todo mundo, prega mais que todo mundo, sou mais santo que todo mundo, oro mais que todo mundo, dou oferta mais que todo mundo, faz tudo mais que todo mundo. E se deixar, ele vai dizer, estou quase no céu. E Jesus era tão diferente. Aleluia. Criado numa família saudável, no meio de todos, conversava com todos, entrava na casa de todo mundo. Irmão, eu não vou falar muita coisa aqui não, porque eu já passei por isso, né? Tem crente que na casa daquele irmão eu vou deixar para ir outro dia. Não é assim? Se é quem de tal, vamos lá. Se não é. Quem vai dirigir o culto hoje? É o pastor Melquisedeque? Isso. Que ele criou ali, não quero escutar nada. É isso mesmo. E aí, filho saudável, convívio saudável, abraçava tudo. E aí, o senhor vai entrar na casa de Zaqueu, esse publicano aí, esse pecador? Vou. Mas o senhor está arrumadinho, vai para a festa, não está? Bonitinho, tá? Na festa, não está indo? Aí por que o senhor vai no tanque de Betesda? Porque lá tem um precisando de mim. Vou bonito assim mesmo arrumado, mas estou lá. Aleluia. Aleluia. Glória. Aleluia. Aí o pastor, vamos ouvir uma astrogélica cantar lindo. Hoje ela não está preparada, pastor, não está preparada para coisa nenhuma, porque naquele culto ela não quer cantar, porque ela não quer com aquele tocador, não quer com aquele bom ouvido, esse culto não é bom, eu só quero cantar no domingo. Pastor? Eu falei para o senhor que a faculdade vai ficar nada. No domingo a igreja está cheia, está sendo filmado, todo mundo vai ver, todo mundo, vou para a mídia, mas na terça-feira não, pastor, hoje eu não vim preparado, estou com problema na garganta, tomara que Jesus um dia arranca essa garganta, e aí você não canta nem no domingo, nem na terça, nem na quinta, nem dia nenhum. Na terça é o dia que está problema, na terça e na quinta. No domingo está todo mundo bom, fez gargarejo, crescia em estatura. E finalmente, Jesus crescia em graça, agora sim, diante de Deus e diante dos homens. Tem muita gente que só quer ter graça diante dos homens. E eu vou bater graça diante dos homens, não precisa muita coisa não. Vou sentar aqui do lado do pastor Nelson. Pastor, dá para o senhor me convidar para pregar? Obrigado. Aí domingo eu chego aqui, esse santo homem de Deus me convidou para pregar, meus irmãos
Não é assim? Isso é graça diante dos homens. Agora, graça diante de Deus é diferente. Graça diante de Deus tem que botar o joelho no chão, tem que ter uma vida de consagração. Isso aí é muito difícil, é muito ruim. É muito ruim esse negócio. E a graça dos homens é mais rápida. Não é dinheiro não. É mais rápida a graça diante dos homens. A graça diante de Deus demora muito. E às vezes você fica lá sentado, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, ninguém te vê, ninguém te olha, mas você está debaixo da graça. E o dia que te convidarem, o dia que você aparecer, toda aquela graça que Deus foi derramando sobre você, ela vai aparecer num dia só. Vamos encerrar. Lições importantes. E nessas lições importantes aqui, eu gostaria de trazer alguns conselhos. Esses conselhos aqui, eu até estava ouvindo um pastor e preparando a lição, e de repente ele falou isso aqui, e eu fui anotando porque eu achei muito interessante. Primeiro, se você quer ter filhos saudáveis, como é o título da nossa lição, motive seu filho a separar do pecado. Eu tenho um problema com a Assembleia de Deus, pastor Nelson, há 60 e poucos anos. Porque a Assembleia de Deus é uma denominação que só fala não. Não. Isso não é só aqui no Mato Grosso. Eu conheço 16 estados, aí mais uns 2 países. Então, todo lugar que a gente vai, a Assembleia de Deus, ela tem esse negócio. Não, não pode, não pode. Mas ninguém me explica porque não pode. Esse é o grande problema. Falar o não, tudo bem, mas tem que explicar por que não. E nós não fomos doutrinados a explicar o não. E hoje, eu não vou dizer para você dizer sim, mas eu vou mudar o não por motivação. Motive o seu filho a se separar do pecado. Isso é gostoso, é bom, porque aí o que vai acontecer? Ele vai ter a sensibilidade de descobrir o mal que faz o pecado e o bem que faz ser separado do pecado. Primeiro conselho. Segundo, ensine os seus filhos acerca das promessas. Porque essa ideia de Deus, não estou falando mal da Assembleia não, eu sou assembleano, não vou sair daqui não, vou continuar aqui até Jesus vir me buscar, e não falta muito não, pela Bíblia aí só falta 6 anos só. Não é isso que a Bíblia diz, os que chegam, minha geração é até 70, né? Falta 6, eu estou aproveitando esses 6. Então vamos lá, ensine os seus filhos acerca da promessa. Não diz para ele que você vai ganhar. Diga para ele que existe uma promessa. E essa promessa é condicionada a essa e essa e essa situação. Porque aí ele vai trabalhar para ser alvo dessa promessa. Terceiro, instruam os seus filhos acerca das Sagradas Letras. Nós aprendemos, né? Lá antigamente, não é assim, pastor? Nós aprendemos a tratar a Bíblia desse jeito. Senhor Jesus, fala comigo. Não é assim? Oh Deus, fala comigo. Você fala 3 vezes, né? Você já pensou se você chega naquele versículo que diz assim: Judas foi e enforcou-se primeiro, né? Aí você vai pedir para Jesus confirmar, ele vai confirmar. Você vai e faz da mesma forma, né? Aí, como tem que ter a terceira, porque é um em nome do Pai, em nome do Filho, outro em nome do Espírito Santo, aí ele vai lá e abre de novo, aí vem a terceira confirmação. E o que tem que fazer, faz depressa. Fechou? Aí ou você vai cumprir o que você pediu, ou então vai dizer que Jesus não falou. Correto? Então não faça isso. Instrua o seu filho acerca das promessas. Interceda constantemente pelo seu filho. Isso é passivo.
Proteja o seu filho de pecado. Não esqueça do culto doméstico. E vou fechar a revista, porque eu acho que agora não dá para dar mais nenhum minuto, não. Vou fechar a revista para falar o último. Ensine o seu filho a cultuar. Talvez um dos grandes males que nós temos nessa nova geração, porque a minha, você já viu que foi na base do beliscão, do cascudo, do talo, né? Mas a nova agora não é desse jeito. Então agora qualquer coisinha pega lá fora, né? A criança pensou em chorar, o pai já junta lá fora. Quando não é isso, dá o celular na mão. Quando não é isso, irmão, não está dando para assistir um culto não, porque meu filho está muito jardim, eu vou embora para casa, Jesus sabe de todas as coisas. Não é assim? Ensine o seu filho a cultuar. Ele vai chorar no primeiro culto, vai chorar no segundo, no terceiro culto ele vai dar glória a Deus junto com você. Aleluia, glória a Deus. Se ele não sabe ler, não tem problema nenhum. Compra um Novo Testamento e dá na mão dele, dentro da igreja, não é lá fora não, é dentro da igreja. Aí quando o pastor falar, vamos fazer leitura oficial, fala com ele, abre aí também, abre. Ele não sabe ler, qualquer lugar que ele abrir, tá bom, mas ele está aprendendo a cultuar. Aí quando terminar, o dia que você vir para a igreja sem Bíblia, ele vai falar, pai, cadê sua Bíblia? E você ensina. Pastor, não dá para falar não. Deus nos abençoe, aleluia, que nós possamos continuar pela palavra de Deus, criando nossos filhos saudáveis, dizendo que se o meu filho for saudável na igreja, ele vai ser saudável na sociedade, ele vai ser saudável em todas as outras áreas, porque a Bíblia é o nosso manual de vida por excelência. Amém. Glória a Deus, pode dar glória a Deus por esse ensino, irmãos. Maravilhoso. Deus é fiel. Está ouvindo nossa verdade?